104,9. Está no ar. O programa Som da Juventude. Som da Juventude. Pela sua Rádio FM 104,9. Trazendo informação, conhecimento, artigo de opinião, notícias, entrevistas com a participação da comunidade. Um programa produzido pela Escola Enéas Olímpio da Silva. Apresentação. Alunos do ensino médio. Deus, juventude vibrante, elegemos com fé varonil, e o nosso povo irradiante seja um hino de amor ao Brasil. E o nosso povo irradiante seja um hino de amor ao Brasil. Na escola Enéas Olímpio, onde estudo é sempre um prazer, resistir à vileza do ímpio é o caminho de quem não descrê. Bom dia, queridos ouvintes, sintonizados com a Rádio Iracema FM 104.9. O programa Som da Juventude da Escola Enéas Olímpio da Silva está entrando no ar. Todas as quintas temos encontro marcado, um programa em que a juventude vem mostrar sua participação social, vem mostrar sua cidadania. Então, aumente o volume do som que trouxemos como tema a matemática e a pandemia da Covid-19. A apresentação, professora Valderlane Lira, coordenadora da escola, que em tempos de pandemia está substituindo os alunos âncora desse programa, a aluna Adna e o aluno Vinícius. Neste programa, vamos falar sobre a matemática, a pandemia, a Covid-19. E também vamos prestar nossa homenagem ao Dia Nacional da Matemática e do Matemático, que aconteceu no dia 6 de maio. 104,9. É comum a gente ouvir: muita gente pode não gostar de matemática, mas ninguém pode deixar de reconhecer a importância dessa disciplina para o desenvolvimento humano, já que ela está presente em praticamente tudo à nossa volta. Tudo é contabilizado em números e baseado em preceitos matemáticos, alguns simples, outros extremamente complexos. E hoje vamos conversar com o professor da Escola Enéas Olímpio, professor e agrônomo, professor João Batista Magalhães. Bom dia, professor Batista. É um prazer tê-los aqui nesse papo gostoso que vamos ter nesse momento. Batista, como a matemática prevê os números da Covid-19? Bom dia, colegas. A matemática prevê esses números através da função exponencial e da progressão geométrica. Todos nós sabemos que cada pessoa infectada com o Covid-19 transmitirá para 2 pessoas, essas 2 pessoas vão transmitir para 4 pessoas, essas 4 pessoas para 8 pessoas, as 8 pessoas transmitirão para 16, as 16 pessoas transmitirão para 32, ou seja, isso é uma progressão geométrica onde a razão é 2. Se você colocar no gráfico, aí vai ter uma curva exponencial que cresce de forma acentuada e rápida. Esse é o grande problema do coronavírus. Ser transmitido, a propagação dele é muito rápida. Batista, você falou aí na curva. Como a matemática explica o achatamento da curva? A matemática, juntamente com o pessoal da saúde, concluíram que tinha que tomar medidas enérgicas. Quais são essas medidas? O isolamento social, por isso o nosso governador Camilo Santana fez um decreto, já prorrogou inúmeras vezes, onde não tem aula, não tem eventos, não tem festas, onde não tem aglomeração. Segundo, ele fez um fechamento de todos os comércios que ele considera como venda de produtos não essenciais. Ele controla as pessoas de risco para que não saia, ou seja, as pessoas de risco dão maior atenção. O mais importante de todos é o respeito. Todos nós temos que ter esse respeito a essas medidas, porque se você fizer isso, o número de pessoas infectadas vai ser o mesmo. Acontece que você vai protelar, ou seja, vai aumentar o tempo dessa contaminação das pessoas pelo Covid.
Para quê? Para que não ocorra o colapso no sistema de saúde. É o que está fazendo. Então, quando ele decreta que todo mundo fica em isolamento social, o que acontece? Poucas pessoas vão ser contaminadas em um curto espaço de tempo. Consequentemente, há tempo para que a saúde tome as medidas necessárias e não ocorra o colapso no sistema de saúde. Na sua opinião, professor Batista, essas medidas de isolamento realmente são eficazes? Sem dúvida. Estudo matemático diz que através da função logarítmica, se não existisse esse isolamento, o que aconteceria? O Brasil hoje estava com quase todo mundo contaminado. Esse isolamento fez reduzir de forma acentuada o número de pessoas que iam ser contaminadas. Se você fizer a função logarítmica, você vê que em pouco espaço de tempo houve uma diminuição significativa de casos. Sem isolamento, hoje o Brasil estava praticamente com todos os habitantes contaminados. Professor Batista, existe um modelo matemático que projeta o fim do coronavírus no Brasil? Sim, existe um modelo matemático que os pesquisadores estimam a quantidade de notificações e a data que isso irá ocorrer. Além disso, desenvolveram um estudo de simulação para obter a projeção de quantidades de notificações no Brasil. Sem dúvida, esse modelo matemático ele é substancialmente importante para ajudar o pessoal da saúde na contaminação do Covid-19. Devido ao progresso da computação e suas múltiplas aplicações e utilidades, a modelagem matemática tornou-se um dos instrumentos científicos mais poderosos que existe hoje no mundo. Então a matemática é importantíssimo para prever o que vai acontecer no cenário brasileiro da Covid-19. Professor Batista, no início da pandemia marcava-se que o pico da pandemia seria agora em abril. Mudaram e agora se prevê uma outra data. Por que houve esse prolongamento dos dias? A cada novo registro de casos, o modelo é atualizado. Se o número de pessoas infectadas aumenta, então as estimativas para o máximo também irão aumentar, assim como o ponto de inflexão. Por outro lado, se diminuir a quantidade de notificações devido, por exemplo, às ações do governo, teremos uma estimativa menor para o máximo e o ponto de inflexão ficará mais próximo da data atual. Assim dizem os matemáticos. Resumindo, por que foi prolongado esse pico? Por causa justamente do decreto do governo estadual. A maior parte das pessoas ficaram em casa, consequentemente, houve o achatamento da curva, ele prolongou o número de dias. Quanto mais vai achatando a curva, mais vai prolongando o número de dias, ou seja, consequentemente, o número de pico vai sendo postergado. Colega, e que mensagem você deixa para o povo iracemense, para os nossos alunos, pais e todos aqueles que estão na escuta do nosso programa? Que o conhecimento científico é algo indispensável nesse momento. Então, os cientistas, inclusive com os matemáticos, estão dizendo que essas medidas de isolamento social são de extrema importância, aliado ao aumento de imunidade do ser humano. Então, todos nós devemos obedecer o isolamento social. É a única via de acesso que temos para combater o coronavírus no Brasil. Então, colegas, vamos cumprir o isolamento social na sua plenitude. Programa Som da Juventude, sintonizando com a educação dos iracemenses. Homenagem da semana. Queremos homenagear os professores de matemática da Escola Enéas Olímpio da Silva. A professora Ana Paula, o professor Darvi, o professor Guimarães, o professor Júnior Borges, o professor Jackson Pacheco e o professor João Batista. Parabéns a todos vocês que dividem a paixão pelos números e multiplicam soluções para as nossas vidas. 6 de maio, Dia Nacional da Matemática e do Matemático. E agora, queridos ouvintes, vamos ouvir a música Matemática com Jamil e Uma Noite. Ajude a somar o amor, não pode subtrair. Mariana,
somar o amor, não pode subtrair. Só multiplicado, só multiplicado. Mais e mais nosso valor. Só multiplicado, só multiplicado. A potência desse amor. Oh, oh, você pode matar meu desejo. Oh, oh, você pode matar meu desejo. Eu já fiz as contas, você o resultado de todos os termos. Não traí a expressão, calculei você amada. Não dividi, multipliquei, vencer minha namorada. Não traí a expressão, calculei você amada. Não dividi, multipliquei e vencer Mariana. Não deixe de dividir, me ajude a somar o amor, não pode subtrair. 104,9 Mariana, não deixe dividir, não deixe não, me ajude a somar o amor, não pode subtrair. Só multiplicado, só multiplicado. Mais e mais nosso valor. Só multiplicado, só multiplicado. A potência desse amor. Oh, oh, você pode matar meu desejo. Oh, oh, você pode matar meu desejo. Eu já fiz as contas do seu resultado de todos os termos. Não traí a expressão, calculei você amada. Não dividi, multipliquei, vencer minha namorada. Não traí a expressão, calculei você amada. Não dividi, multipliquei, vencer Mariana. Marianinha, Mariana, vencer minha Mariana. Só você, Mariana. E para darmos continuidade a esse papo sobre a Covid-19, está aqui comigo a bióloga Valquíria Medeiros e que vai falar um pouquinho sobre a Covid e atualizar os últimos dados. Professora Valquíria, sobre a Covid-19, atualmente, como está a situação do Brasil e do Ceará? Bom dia, Val. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando do programa hoje. E, segundo os estudos da comunidade científica, o mundo e o Brasil vivem uma das suas maiores crises de caráter econômico, de saúde pública e de social. Talvez a maior crise do século em relação a uma doença que pode ser causada por micro-organismos. Segundo o estudo da Imperial College, que é uma universidade britânica, o maior fator de risco para a doença do Covid é, sem dúvidas, a idade e a pobreza. Os países em que há maior pobreza, a fatalidade da doença fica entre 0,7% a 1,2%, o que parece ser pouco. Mas quando você coloca esse percentual dentro de uma população de 1.000 pessoas infectadas, isso pode significar 7 a 12 óbitos, o que é muito para uma doença. No início dessa semana, dia 11, o Brasil tinha 168.331 pessoas contaminadas. 11.519 dessas pessoas vieram a óbito. No Ceará, que é um dos estados de situação mais grave, o nosso estado, nós tínhamos, segunda-feira, dia 11, 16.700 pessoas contaminadas com o Covid, 1.153 mortes. No entanto, nós sabemos que pela pouca testagem que o Brasil e o Ceará estão tendo, temos a perspectiva de que a situação é muito mais grave. Com esses dados, o Brasil é o 8º país do mundo com mais casos de Covid
e o 6º país com mais mortes em decorrência da doença. Atualmente, segunda-feira, dia 11, o Brasil tinha testado 575 mil pessoas para a doença, enquanto, na mesma data, nos Estados Unidos, 10 milhões de pessoas tinham sido testadas, o que coloca o Brasil como um dos países no mundo que menos testa, o que agrava muito a doença, porque os casos estão subnotificados. O Ceará, no entanto, se destaca nessa situação porque é o 2º estado que mais testa, apenas atrás de São Paulo. Proporcionalmente, em relação à sua população, é o estado que mais testa. Então, provavelmente, não é que o Ceará tenha muito mais casos que os outros estados. O que acontece é que aqui a política pública de combate à doença está funcionando e o governo consegue notificar a população de maneira mais próxima ao real dos casos de contaminação e do número de mortes. Professora Valquíria, qual a previsão de tempo para que haja a disponibilidade de vacinas contra o Covid-19? A partir do momento em que se começou a tentar descobrir uma vacina para a doença, no mínimo nós temos uma estimativa de 1 ano para que a vacina seja descoberta e esteja pronta para ser usada. Por que 1 ano? Porque para você produzir uma vacina, você tem que manipular o vírus. O segredo da vacina, a base da vacina, é você pegar um vírus atenuado, ou seja, um vírus que não é capaz de causar doença, ou um pedaço desse vírus, você utiliza esse material e você injeta no paciente para que ele produza anticorpos contra esse vírus que está atenuado, que não é capaz de causar doença. Isso é a maneira com que se produz uma vacina no mundo. Então, você tem que ter uma estratégia, uma metodologia muito eficiente para que esse vírus realmente esteja atenuado e ele provoque a sua imunidade de maneira positiva e não lhe cause doença. Então, é necessário incontáveis quantidades de testes em seres humanos, porque o espaço entre uma vacina te causar imunidade ou te causar uma doença é um espaço muito curto. Então, as testagens com a vacina ela tem que ser muito eficiente para que não haja problemas. Então, 1 ano é um tempo otimista para as vacinas serem produzidas. Mas a notícia boa é que uma vez elas estando produzidas, o quadro da gravidade da doença se apequena, porque as pessoas vão estar imunizadas. E outra boa notícia é que, atualmente, 6 vacinas estão sendo testadas no mundo. Professora Valquíria, qual o motivo de um vírus como esse surgir e causar uma doença tão significante? Val, existem milhões e milhões de espécies de micro-organismos que convivem naturalmente conosco. E essas espécies de vírus, de bactérias, de protozoários são muito importantes para o equilíbrio da natureza. No entanto, o grande problema surge quando o ser humano começa a devastar a natureza, destruir o habitat de alguns animais e, consequentemente, invadir o habitat desses micro-organismos. Isso causa um desequilíbrio natural muito grande. Por exemplo, acredita-se que o Covid ele existia habitando no corpo de alguns mamíferos, como, por exemplo, morcegos. Em algum momento, o ser humano começou a ter contato com esses morcegos. Provavelmente, o ser humano passou a conviver, invadiu o habitat desses animais ou até mesmo chegou ao ponto de comê-los. Então, esse vírus que atacava só esse tipo de animal, o vírus sofreu em algum momento uma mutação e passou a ser capaz de causar doença no ser humano. Isso mostra que o problema não está com o morcego, não está com os outros animais, não está com a natureza. O problema está com o ser humano que a cada dia invade mais a natureza, destrói e causa desequilíbrios biológicos. Essa doença é um exemplo da nossa culpa, que estamos causando grandes desequilíbrios biológicos no mundo. Podemos citar exemplos de outras doenças que têm a ver também com essa questão da invasão do ser humano dos habitats naturais, doenças como a peste negra, que foi causada por uma bactéria que estava nos ratos e contaminou os seres humanos. A peste negra matou 50 milhões de pessoas. Temos também o exemplo da cólera, que é uma doença causada por bactérias, que matou tanto quanto o Covid. A tuberculose, também causada por bactéria, matou ao longo da história da humanidade 1 bilhão de pessoas. A varíola, causada por vírus,
matou 300 milhões de pessoas, como a gripe espanhola, que matou 20 milhões. E aí a gente tem duas doenças que no passado foram muito problemáticas para o Brasil, que foi a febre amarela e o sarampo, que matou também milhões de brasileiros. Então é importante a gente olhar para o passado para não cometer os mesmos erros hoje e amanhã. E isso passa pelo respeito à ciência e principalmente pelo respeito à natureza e o equilíbrio ecológico. Nós, seres humanos, somos seres intelectualmente acima dos outros, muito inteligentes, a nossa raça. No entanto, nós dividimos esse mundo, esse planeta, com milhões de outras espécies que são tão importantes quanto para o equilíbrio biológico do mundo. Valquíria, por que o isolamento social é tão importante? E por que o governo cearense decretou fechamento total na capital, Fortaleza? O isolamento social é extremamente importante porque nós acreditamos que o Covid, ao longo do tempo, vai contaminar a maioria das pessoas. Mas o isolamento se faz extremamente necessário para que essas pessoas não sejam contaminadas ao mesmo tempo. Porque se todas as pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo, o SUS ele vai ficar ainda mais lotado e ele não vai conseguir amparar essas pessoas. Então, a gente tem que achatar a curva, as pessoas têm que adoecer ao longo do tempo, de maneira controlada, para que o SUS consiga absorver a demanda e salvar vidas. Fortaleza tem uma situação muito complicada porque notificados são, no começo da semana, dia 11, foi registrada 16.700 pessoas doentes e 1.153 pessoas mortas. Dessas pessoas que adoeceram, 14,4% morreram, ou seja, é um número muito grande. Foram realizados no Ceará 34.159 testes, que é um número comparado com o resto do Brasil muito significante. Mas mesmo nós temos feito muitos testes aqui no nosso estado, ainda há uma subnotificação muito grande. Então o lockdown, diante desses números que já são alarmantes e da possibilidade de ficarem ainda maior, se faz muito necessário. O que quer dizer lockdown? Lockdown é uma palavra em inglês que quer dizer isolamento total, quarentena total. Arrochando a situação, por quê? Porque se a curva de contaminação no Ceará continuar crescendo, as mortes vão se multiplicar em uma velocidade muito alta. Então o governador teve que tomar essa decisão para salvar vidas. É muito importante a gente destacar que entre essas 1.153 pessoas que perderam a vida, pessoas cearenses, nossos conterrâneos, 90% são pobres e moravam em bairros periféricos de Fortaleza, o que mostra que a situação socioeconômica é o principal fator de risco no nosso estado. Então, Val, a gente destaca que as UTIs do Ceará estão cada vez mais lotadas, a gente está muito perto do 100% da capacidade dos leitos de UTI. O governo cearense toda semana anuncia novas aberturas de leitos de UTI, mas a superlotação continua crescendo de uma maneira muito rápida, o que faz com que pessoas morram de Covid sem ter a oportunidade de entrar no leito de UTI e ter o acolhimento necessário nesse momento tão complicado. Neste momento, qual a importância do combate e da criminalização das fake news? Bem, Val, fake news quer dizer notícias falsas que geralmente são espalhadas pela internet. Então, a velocidade da internet permite que, quando eu crio uma notícia falsa, imediatamente todo mundo vai compartilhando e acreditando nessa mentira falsa. Nesse momento de crise na saúde pública, a fake news faz as pessoas duvidarem da ciência. E quando elas duvidam do que a ciência fala, elas duvidam, consequentemente, que a doença exista e que ela pode causar mortes. Outra coisa que eu quero destacar sobre a gravidade das fake news é que muitas pessoas acreditam que esses números de pessoas que estão sendo divulgadas que morreram pelo Covid não são informações que a gente possa acreditar. No entanto, nós temos que destacar que as pessoas que falecem só entram para as estatísticas de mortes depois que o exame aponta que ela teve Covid. Quando a pessoa falece, o médico coloca no prontuário que ela pode ter tido tal doença ou Covid. Depois que o exame do Covid chega e confirma positivo, é que essa pessoa entra para as estatísticas.
Então, as estatísticas que mostram essa grande quantidade de pessoas que morreram, elas são estatísticas que merecem confiança. Outra coisa muito importante que nós temos que destacar é que a Assembleia Legislativa Cearense votou a criminalização das fake news. O nosso governador sancionou e agora no nosso estado, toda pessoa que inventar uma mentira e propagar pela internet será punida no rigor da lei. Valquíria, quando acontecerá a volta dos grandes eventos como festa, estádios de futebol e eventos em geral com aglomerações? O correto dos grandes eventos voltarem a acontecer é apenas após a vacinação em massa de todos os brasileiros, para evitar uma nova onda de vírus e evitar que esse vírus sofra mutações e volte de maneira mais agressiva. Então, o correto para que os eventos voltem a acontecer normalmente é quando todos os brasileiros já estiverem imunizados via vacina. E para concluir essa nossa conversa, Valquíria, quais as aprendizagens devem ficar para o povo brasileiro com essa crise de saúde econômica e humanitária? Nós temos que entender que todos esses brasileiros que morreram, eles não são apenas números, eles não são apenas CPFs. São pessoas que perderam as vidas, foram famílias que foram destruídas. Essa quantidade de brasileiros que morreram até agora equivale a mais ou menos 10 aviões caindo, 10 tragédias. E nós estamos tão acostumados a ficar ouvindo a quantidade de pessoas que estão morrendo que muitas vezes nós ficamos anestesiados. Mas nós não podemos. Nós temos que aprender com a história. E esse momento nos dá a oportunidade de compreender o valor do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. No mundo não existe nenhum sistema único de saúde igual ao brasileiro, em que 75% dos brasileiros o utilizam de maneira gratuita. É acesso para todos os brasileiros à saúde. Não é perfeito, mas é um sistema que está sendo copiado em outros países do mundo, de tão eficiente que é. Se nós estamos perdendo vidas com o SUS, o que seria de nós sem ele? Então, o que nos resta de aprendizado é valorizar o SUS, assim como valorizar a importância da ciência. Ciência que é produzida em larga escala no nosso país, nas universidades públicas. É lá que se produz vacinas, é lá que se produz remédios, é lá que se produz tecnologia para esse país. Nós precisamos delas. E de outras instituições muito importantes que ao longo da história do Brasil têm nos ajudado na prevenção de doenças, no combate a doenças como a Fiocruz, por exemplo. Nós também temos que lutar pela soberania nacional, pela nossa capacidade de produzir tecnologia, equipamentos aqui no Brasil, sem precisar tanto dos outros países. Eu posso citar para você a importância disso, porque nesse momento de crise o Brasil tem dificuldade de comprar respiradores, máscaras, equipamentos de EPI. Isso mostra que se nós tivéssemos uma soberania maior nas indústrias, na economia, nós poderíamos estar usando a tecnologia das universidades para produzir os nossos equipamentos e não ficar à mercê de outros países que estão precisando de suas produções nacionais. Outra reflexão que a gente não pode deixar de fazer é que a desigualdade social nesse país custa vidas. As pessoas que estão morrendo são, em sua maioria, pessoas pobres. Também temos que erguer a bandeira da preservação do meio ambiente. Quando a gente destrói o meio ambiente, o desequilíbrio causado volta para a humanidade. É a nossa casa, a gente tem que passar a cuidar melhor dela. E a última lição que nenhum de nós pode esquecer é a importância dos professores. Nesse momento de crise em que as crianças e jovens estão em casa, conseguimos perceber a importância que a escola e os profissionais de educação têm na vida de cada um de nós. Quero agradecer, Valquíria, mais uma vez você está participando conosco, ajudando a nossa comunidade a entender e compreender esse momento que está sendo tão difícil para todos nós. A professora Valquíria é professora de biologia, é mestre e faz parte do quadro da Escola Enéas Olímpio. Muito obrigada, Valquíria. Se você gosta e curte o programa Som da Juventude, você tem a oportunidade também de acompanhar ele pelo Face da Escola Enéas Olímpio. Nós também temos um canal no YouTube, onde nós estamos disponibilizando aulas gravadas com os professores da escola. Lá você vai encontrar 9 aulas já prontas para você estudar, aulas direcionadas para o Enem. Curta, comente, compartilhe. Para concluir nosso programa, vamos curtir essa bela música
é um hino da natureza, né? Planeta Água, com Guilherme Arantes. Bom dia, tenha um ótimo dia. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. No leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Programa Som da Juventude, sintonizando com a educação dos